Olá pessoas, como vocês já sabem, eu tô dando continuidade na leitura desse livro aqui pra vocês, sobre Maria Bonita, o cangaço, né? E aí eu parei na página 17, tô bem no comecinho, só dei uma introdução no que seria essa leitura e li a parte da introdução do livro e agora vou pro primeiro capítulo, tá? Primeiro capítulo, página 17. Na pequena casa de reboco de Malhada da Caiçara, onde moravam os pais de Maria Gomes de Oliveira, o enfadonho das tardes do sertão da Bahia era quebrado, pelo menos uma vez por mês, pela visita enfurecida da filha de 18 anos, casada desde os 15, com o primo 6 anos mais velho, o sapateiro José Miguel da Silva. A jovem Maria enfrentava uma incontornável crise conjugal. O casal vivia em Santa Brígida, um distrito da próspera cidade de Jeromoabo, perto de Santo Antônio da Glória, município ao qual pertencia a Malhada da Caiçara. O marido se dedicava a remendar bicos finos, tiras de alpercatas e saltos altos. Consta que, depois de largar o serviço, Zé de Neném, como era conhecido, raramente ia ao encontro da mulher, preferia se entregar aos prazeres da noite, especialmente aqueles ofertados nos disputados arrasta-pés santabrigidenses. Exímio dançarino, encontrava facilidade para arregimentar parceiras para o forró. Tinha especial dom para conduzir uma dama, tomando-a pela cintura e gingando com desenvoltura ímpar. Neném podia não ser um homem afamado pela beleza, mas tinha distinção, a julgar pela única fotografia sua que chegaria à posteridade. Em ocasiões especiais, como um ensaio fotográfico, vestia-se com galhardia, camisa com colarinho inglês, blazer de abotoamento duplo, com o último botão aberto, conforme nas regras da elegância. O chapéu panamá com a aba ligeiramente caída sobre o rosto. Neném também não era famoso por ser um galanteador discreto. Fazia pouca ou nenhuma questão de esconder suas aventuras extraconjugais. Em certa ocasião, a esposa teria feito um escândalo ao encontrar no bolso do marido um pente feminino, cuja proprietária seria uma formosa garota de Santa Brígida, na flor de seus 13 anos. Quando o caso era assim mais grave, Maria podia passar incontáveis noites longe de casa, muitas vezes depois de enfrentar a fúria do marido que, aborrecido com os protestos da esposa, tentava lhe calar com tapas e socos. O pai de Maria, o agricultor José Gomes de Oliveira, conhecido como Zé de Felipe, não negava teto à filha, mas evitava dar muito cartaz a seus queixumes. Naquele crepúsculo da década de 1920, sobretudo no sertão, ciscar fora dos terreiros era algo não apenas aceito, como praticamente esperado de um homem. Seu Zé de Felipe sempre fizera gosto daquele relacionamento. Considerava Neném um genro promissor, homem com profissão definida, capacitado para dar segurança e sustento à família. Já a mãe, Maria Joaquina Conceição de Oliveira, ou Dona Déa, como todos na vizinhança a chamavam, tinha lá suas reservas a Zé do Neném. Aos olhos da sogra, além de assanhado, o rapaz era um frouxo, a ponto de certa vez ter pulado longe quando Maria, só de traquinagem, jogou uma cobra morta aos seus pés. Também não o considerava varão o bastante, uma vez que ainda não engravidara a esposa. Naqueles tempos, a virilidade masculina estava fortemente associada ao tamanho da prole. Por não ter filhos, Zé de Neném era um homem fraco para muitos de seus contemporâneos, incapaz de satisfazer uma mulher, ainda mais uma mulher como Maria. Morena clara, cabelo e olhos castanhos, nariz afilado, lábios finos e 1,56 m de altura. A esposa de Neném possuía um atributo em alta conta nas veredas nordestinas, um par de coxas grossas, cuja robustez se podia antever
Se podia antever pelos tornozelos rotundos, que os vestidos cortados abaixo dos joelhos deixavam à mostra. Embora, na época, o arquétipo urbano da elegância contemplasse corpos esguios como o da canadense Mary Pickford, que ganharia em 1930 seu segundo Oscar de melhor atriz pela atuação no filme mudo Coquette, as garotas mais cobiçadas do sertão eram as bem fornidas. As pernas fortes de Maria compensavam alguns de seus predicados pouco favoráveis, como certo achatamento da região glútea e os pés grandes e esparramados. Segundo o livro 1909 a 1915, da paróquia de São João Batista de Jeremoabo, Maria Gomes de Oliveira nasceu no dia 17 de janeiro de 1910 e foi batizada faltando poucos dias para completar 8 meses de idade no feriado de 7 de setembro do mesmo ano. Um hábito da região estabelecia que ao primeiro nome de uma criança acrescentava-se informalmente o do pai ou da mãe. A menina logo se tornou Maria de Déa, em referência à mãe, pelo mesmo motivo. Zé de Neném e Zé de Felipe eram chamados dessa maneira. Sertanejos simples, com pouca instrução e recursos modestos, seu Zé de Felipe e Dona Déia tiravam o sustento da família do plantio de milho, feijão e mandioca, além da criação de poucos esquálidos bodes, cabras e vacas. Ao longo da vida, precisariam dar duro na roça para alimentar outras 12 bocas, além das próprias. Maria foi a segunda filha do casal. Eles também eram pais de Benedita Antônia, Amália Joana, Olindina, Francisca José Oséias, Arlindo, Ananias e Paulo. A 500 quilômetros da capital Salvador, Malhada da Caiçara era, nas primeiras décadas do século XX, um lugarejo escondido no meio do nada. Não havia saneamento básico, energia elétrica ou qualquer item de conforto urbano. Na casa dos Oliveira não havia camas. Para dormir, crianças e adultos se amontoavam em redes sobre a mesa da cozinha ou em esteiras de piso de areia solta. A monotonia dos dias sem fim do sertão acompanhava a da paisagem, longas extensões de catingueiras por onde só de vez em quando se avistava viva alma. No exílio voluntário da casa dos pais, sempre que brigava com o marido, Maria mergulhava na rotina de seus tempos de solteira. Passava horas a bordar lenços com as irmãs e a prosear à sombra do umbuzeiro. Da janela do quarto podia avistar o cume da serra Peito de Moça, formação geológica assim denominada devido à semelhança com seios femininos. Alguns de seus passatempos, entretanto, não eram tão singelos. Embora os dias fossem maçantes, um ar festivo tomava conta da caatinga quando o cenário era iluminado pelo luar do sertão. Nessas ocasiões, Maria se empiriquetava com seus melhores vestidos e ia bater suas coxas maciças nas de algum pé de valsa nas fazendas da região. Em uma dessas festas, a jovem conheceu José da Costa Dória, secretário do coronel João Sá, de Jeremoabo, então deputado estadual. Dória, que repetiria a história inúmeras vezes para escritores e jornalistas, estava em Santo Antônio da Glória para participar da festa de casamento da filha do chefe político da cidade, Petronilo de Alcântara Reis, um coronel Petro, ou coronel Petro, para os mais chegados. Dono de um vistoso bigode e de uma ostentosa protuberância abdominal. Petro se gabava de ser o fazendeiro mais rico do nordeste da Bahia, proprietário de 33 fazendas, espalhadas em 6 municípios, gozava da amizade do futuro interventor do estado, Juraci Magalhães. Quando o visitava em Salvador,
Aproveitava para cumprimentar as messalinas das melhores casas de tolerância da cidade. E embora houvesse estudado apenas o suficiente para aprender a ler, escrever e somar seus contos de réis, Petro tinha veleidades intelectuais. Gostava de salpicar em suas falas eruditas citações em latim, que atendia com um de seus melhores amigos, o Monsenhor Emílio de Moura Ferreira Santos, conhecido como Padre Santo. O religioso teve mais de um filho com a governanta da casa paroquial. Coronel Petro, naturalmente, não economizou recursos para garantir um casório inesquecível à filha. Contratara uma banda de músicos de Jeremoabo e espalhara convites para os amigos de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A cidade de Santo Antônio da Glória ficava estrategicamente situada próximo à fronteira entre os 3 estados. Como os convidados eram muitos, o coronel hospedou parte dos visitantes em fazendas vizinhas, depois da festa de Arromba. Petro decidiu acompanhar o secretário Dória, o deputado João Sá, a banda de músicos e uma dezena de outros homens proeminentes da cena pública local, dentre eles um tenente, um juiz de direito e um promotor, até Jeremoabo. No meio do caminho, já alta madrugada, resolveram pernoitar na casa de um conhecido de João Sá. Ao ver aquele mundaréu de gente diante de si, o anfitrião considerou que para um novo baile só faltavam as mulheres. Havia apenas 4 moças no local. Pediu licença, deixou a fazenda e voltou. Poucos minutos depois, com 5 damas, dentre elas Maria de Déa. Na primeira oportunidade, Dória levou a esposa de Neném para o salão improvisado. Levantaram poeira madrugada dentro e, ao amanhecer, todos sentaram à mesa para um faustoso café. Café da manhã, custeado pelo coronel Petro. Antes de voltar para a estrada com a comitiva, João Sá sacou do bolo uma pequena quantia em dinheiro e, a título de agradecimento pela diversão, dividiu-se entre as dançarinas. A impetuosidade de Maria de Déa dava margens a comentários maliciosos nos arredores de Malhada de Caiçara. Dizia-se a boca miúda que, embora indignada com as puladas de cerca de Zé de Neném, Maria não era a mais devotada das esposas. Segundo um dos boatos que corria em Santa Brígida, na ausência de uma atuação mais vigorosa de Zé de Neném, cabia ao comerciante João Maria do Carvalho a tarefa de tentar apagar o fogo da mulher. Carvalho era filho do poderoso coronel Petro Alexandre. Anos depois, o velho Petro daria nome a um município da Bahia. No começo dos anos de 1920, os ventos da chamada primeira onda feminista começavam a soprar nos grandes centros urbanos do Brasil, mas demorariam a chegar no sertão nordestino. Maria de Déa era, portanto, em quaisquer circunstância, uma mulher de comportamento transgressor. De uma senhora casada, ainda que insatisfeita com o relacionamento, esperava-se nada além de cega obediência ao marido. Mesmo no Rio de Janeiro, onde fora fundada em 1922 a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a subserviência, a ausência de ambição e a dedicação à vida doméstica eram valores abertamente associados às mulheres. Toda a construção social gira em torno da mulher, nas suas máximas expressões, esposa e mãe. Se o lar representa para o homem o remanso de repouso e de prazer da vida, é para a mulher a própria vida, dizia um anúncio da Associação de Crédito Hipotecário Lar Brasileiro, publicado nos jornais cariocas em 1926. A peça da associação procurava se valer de um recurso comum na publicidade, conquistar as mulheres para influenciar as escolhas do homem. Aí tem entre aspas, confia na iniciativa de vossa esposa, limitai vossos gastos e entrega o fruto de vossas economias à companheira com quem compartilhais a vida, fecha aspas. Conclamou a propaganda. Nas páginas dos jornais,
as discussões sobre as reivindicações do incipiente movimento feminista suscitavam análises de articulistas e leitores. O feminismo está se tornando uma praga terrível, penetrando em searas onde jamais deveria penetrar, escreveu Cláudia, assim simplesmente apresentada na seção intitulada Assuntos Femininos, publicada aos domingos no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Deixa ao homem a política, nela é preciso mentir, trair, enganar, muitas outras coisas, mas onde não poderás rivalizar com o sexo forte? Votar? Aí tem uma pergunta, votar? Queres fazer o destino do país? Ilusão. Se nem o nosso próprio destino nós podemos fazer. Esbravejava Cláudia, concluindo com doçura sua colocação na edição de 16 de setembro de 1928. Abre aspas. Não preciso dizer-te qual é a tua arma mais poderosa, mulher. É o beijo. Fecha aspas. No ano anterior, de 1927, a professora Celina Guimarães Viana havia se tornado a primeira mulher brasileira a se alistar para uma votação. O fato ocorrera na cidade potiguar de Mossoró, localizada a 220 quilômetros de Natal. Uma lei do estado do Rio Grande do Norte determinara que poderão votar e ser votados sem distinção de sexo todos os cidadãos que reunissem as condições exigidas para esta lei. Viana e mais 14 eleitoras moçoroenses escolheram seus candidatos a senador. Mas, ao chegar ao Senado, os votos seriam descartados sob a justificativa de que a legislação federal ainda não previa participação feminina em eleições. O pioneirismo legal permitiria ao Rio Grande do Norte eleger, em 1928, a primeira prefeita da América Latina, Luísa Alzira Soriano, de 32 anos. Ganhou a disputa para a prefeitura da cidade de Lages, a 125 quilômetros da capital. O feito à época foi notícia no jornal americano The New York Times, que o atribuía à influência dos Estados Unidos. Nossa, tudo vira sobre os Estados Unidos, né? Tudo no planeta Terra. Continuando, que atribuía a influência dos Estados Unidos, né? Aí, em 1920, as americanas haviam conquistado o pleno direito de ir às urnas. Além do exercício do voto, as reivindicações dos movimentos feministas incluíam melhores ofertas de educação para as mulheres e o direito de trabalhar sem precisar para isso da autorização do marido, como estabelecia o Código Civil em vigor de 1916. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher. No interesse comum do casal e dos filhos, determina o artigo 233 da legislação. No artigo 178, o Código ainda garantia ao homem o direito de anular o matrimônio contraído com a mulher já deflorada. As esposas, contudo, resguardava-se o direito de reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo marido à concubina. Na mesma época, as reivindicações por equidade salarial começavam a esboçar seus primeiros encabuladíssimos rascunhos. Em 1927, a psiquiatra Nise da Silveira, em artigo intitulado O Trabalho Feminino, escreveu no Correio da Manhã, na citação aqui da Nise da Silveira: examinem-se os salários femininos e ver-se-á que, de ordinário, são eles ínfimos, absolutamente insuficientes para a mais modesta criatura conseguir manter-se. Está por demais arraigada a suposição de representar o salário da mulher apenas um auxílio, alguma coisa vinda da inhapa, estando já sua subsistência assegurada pelo pai ou marido. Acabou a citação aqui. Não era o caso de sair nas carreatas atrás de Maria de Ideia. Zé de Neném sabia esperar, com paciência, a moça deixar de soltar fogo pelas ventas, dando tempo suficiente para a raiva arrefecer. O sapateiro salava seu cavalo e ia até Malhaça do Caiçara resgatar a esposa. Alguns dias,
se passaram entre compras e tecidos no comércio, confecção, vestido, a máquina de costura, participação em missas, novenas, até Neném voltar a aprontar e Maria regressasse à casa dos pais. No fim do ano de 1928, além das tarefas convencionais e que se dedicava nas temporadas em Malhada de Caiçara, Maria de Déa incluíra nova atividade em sua rotina, conversar com a mãe sobre a perspectiva de cruzar qualquer momento com aquele que era, na época, o bandido mais procurado do Brasil, o autoproclamado governador do sertão, o monarca selvagem da Caatinga, o terrível Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço. Raros eram os dias em que Lampião não aparecia nos principais jornais do Brasil, Rio de Janeiro e Fortaleza. Para ilustrar as reportagens, artigos e notas, os jornalistas escolhiam quase sempre a mesma imagem, uma foto de 1926, que não fosse o detalhe do rifle apontado para a câmera, faria Virgulino passar por um estudante aplicado. Do rosto fino, de lábios delgados e nariz longo e reto, repousava um par de óculos de aros delicados com lentes formando círculos perfeitos, embora já contasse ali de 27 anos muito bem vividos. Virgulino guardava certo ar pubescente. O registro fora feito pelo fotógrafo Lauro Cabral de Oliveira, no município cearense de Juazeiro do Norte. Lampião estava na cidade a convite do prefeito, ninguém menos do que o maior líder espiritual do Nordeste, Padre Cícero Romão Batista, de quem ele era ardoroso devoto. Padre Inciso rogava ao bandoleiro mais temido dos sertões que tomasse assento nos batalhões patrióticos, milícia composta por jagunços e cangaceiros com o objetivo de combater a coluna Prestes. Desde o ano anterior, o governo do presidente Arthur Bernardes vinha sendo driblado pelo grupo de tenentes que subiam o país desde o Rio Grande do Sul, protestando contra as deformidades da Primeira República e seu poder concentrado nas mãos das elites agrárias. Lampião também se safava da perseguição oficial e desde muito antes, mas aquele não era o momento para a coerência. Como recompensa pela perseguição à força militar revolucionária liderada por Luiz Carlos Prestes, o bandoleiro receberia armamentos e uniformes exclusivos do exército. Também seria nomeado capitão. Com o título, teria um salvo-conduto para continuar a exercer seu domínio pelos sertões, sem ser importunado pelas forças volantes, como eram chamados pelotões mistos de caça aos cangaceiros, formado por policiais, militares e sertanejos. Quando Lampião chegou a Juazeiro, porém, nem precisou se dar o trabalho de engatilhar o rifle, a coluna Prestes já havia deixado o Ceará. Mesmo assim, Lampião exigiu o cumprimento das promessas feitas pelo Padim. Afinal, ele não tinha culpa se o serviço havia gorado. Ele fizera sua parte e agora queria o pagamento conforme combinado. Lampião, aliás, granjeara fama de homens de palavra. Ferrenho observador do Código de Ética do Sertão, segundo o qual palavra dada é palavra cumprida. Melhor não prometer do que fazer um voto de descumprir o empenhado. Estava escrito na Bíblia. Portanto, só sairia dali vestido com o uniforme da mescla azul acinzentado do exército e armado e municiado até os dentes e, claro, promovido a capitão. Contrariar o rei do cangaço não era recomendável nem mesmo a quem supostamente tinha canal direto com o Todo-Poderoso, de modo que Padre Cícero deu um jeito de fazer a vontade do homem. Para redigir o suspeito título de capitão, convocou o único funcionário público federal da cidade, o inspetor agrícola Pedro de Albuquerque Uchoa, que lavrou o fictício documento atestando que Virgulino Ferreira da Silva era portador de patente de capitão honorário dos batalhões patrióticos.
Como não precisara ir para o fronte, Lampião se dedicara em Juazeiro à faina mais intelectual, divulgar suas ações e, com isso, reforçar a construção de uma imagem pública associada à coragem, à valentia e ao acerto de contas. Embora fosse homem de poucas letras, Lampião se revelava um exímio estrategista de relações públicas. Sabia, por exemplo, da conveniência de tratar bem os jornalistas, embora, em sua opinião, estes fossem dados a mentir. Na ocasião, foi educado, solícito e didático com o médico e repórter Otacílio Macedo, que publicaria uma entrevista sua na edição de 17 de março de 1926, o jornal O Ceará. Não pretende abandonar a profissão? Perguntou o repórter. Se o senhor tiver um negócio e for se dando bem com ele, pensará porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso. Porque vou me dando bem com esse negócio, ainda não pensei em abandoná-lo. Em todo caso, espera passar a vida toda nesse negócio? Não sei. Talvez preciso, porém, trabalhar ainda uns 3 anos. Tenho alguns amigos que visitar, o que ainda não fiz, esperando uma oportunidade. Não se comove em extorquir dinheiro e avariar propriedades alheias? Mas nunca fez isso. Quando preciso de algum dinheiro, mando pedir, amigavelmente, a alguns camaradas. Foi nessa mesma entrevista que Lampião deu a versão para seu ingresso no cangaço. Versão que sustentaria até o fim dos seus dias. De acordo com Virgulino, entrara naquela vida em 1917 para vingar o pai José Ferreira, assassinado na cidade de Água Branca, em Alagoas. O crime tinha sido encomendado pelas famílias Nogueira e Saturnino, do município pernambucano de Vila Bela, atual Serra Talhada, sua terra natal. A origem da inimizade entre as famílias seria uma disputa de animais e chocalhos. O acessório, na zona rural empobrecida, tinha valor elevado e conferia ao proprietário certo status de riqueza. No entanto, a narrativa de Lampião, para dar um sentido justiceiro à sua trajetória, não obedecia às leis da lógica. O pai de Virgulino morreu em 1921, em decorrência da atividade criminosa a que os filhos, àquela altura, já se dedicavam. Além de Virgulino, seus irmãos Antônio e Levino não eram flor que se cheirasse. Já tinham nas costas larga e comprovada experiência em pancadarias, roubos e arruaças. No dia 9 de maio daquele ano, os irmãos haviam saqueado a cidade alagoana de Pariconhas, perto de Água Branca, onde moravam seus pais José Ferreira dos Santos e Maria Lopes. Com medo da perseguição policial, o casal se escondeu na fazenda de um conhecido. Lá, Dona Maria, que já vinha sofrendo de desmaios, viria a falecer vítima de infarto. Seu José ainda chorava a morte da esposa quando, dias depois, foi atingido por uma saraivada de balas. A polícia, que tinha descoberto o paradeiro da família, chegou à casa atirando. Seu José estava debulhando uma espiga de milho. Só teve tempo de correr para dentro da casa. Foi perseguido por soldados, imobilizado e fuzilado a queima-roupa. A favor da versão de Virgulino reside o fato de que foi somente após a tragédia que ele se tornou cangaceiro profissional. A única diferença era que, em vez de agir como autônomo, ele prestava obediência a Sebastião Pereira, vulgo Senhor Pereira, até então o cangaceiro mais temido do sertão. Em 1922, segundo consta aconselhado por Padre Cícero, o senhor se aposentaria, não sem antes passar o bastão para seu discípulo mais talentoso, Virgulino Ferreira da Silva, o homem mais valente que já conheci, como reconheceria no futuro. A entrevista de Otacílio Macedo e as fotos de Lauro Oliveira transformariam Lampião em celebridade nacional, figura com ares de mito, que logo seria explorada pela indústria do entretenimento. No Rio de Janeiro, a opereta regional, o Manda-Chuva de Lampião,
levava interessados em conhecer os tipos curiosos do hinterland, como anunciava o Jornal do Brasil ao tradicional Teatro Carlos Gomes, localizado na Praça Tiradentes, em Recife. Os publicitários apelavam à aura do invicto, do bandido, para chamar a atenção de seus clientes. Abre aspas, Lampião tem dúvida de ser preso. Nunca duvidou e nem duvidará que a Casa das Fazendas Bonitas sempre foi, é e será a mais barateira de Recife. Fecha aspas. Na imprensa, de forma geral, observava-se um misto de revolta e admiração envolvendo a figura de Lampião. Ao mesmo tempo que narravam nas reportagens as proezas do bando, os jornais cobravam nos editoriais uma postura mais severa das autoridades para combater o banditismo rural. Afinal, Lampião tocava o terror havia uma década, sem jamais ter sofrido uma derrota. No sertão atribuía-se a invencibilidade do homem ao sobrenatural. O bandoleiro só podia ter corpo fechado ou sociedade com Satanás, dizia nas mercearias, feiras e inferninhos do interior. A verdade, porém, era um tanto mais terrena. Lampião fazia e acontecia porque contava com a proteção de políticos, grandes coronéis, estes fazendeiros de boa parte do Nordeste brasileiro. Em 1927, entretanto, Lampião sofreria o primeiro revés de sua brilhante carreira. Ao tentar invadir Mossoró, foi recebido a tiros por um exército formado pelos moradores da cidade, sob o comando do então prefeito Rodolfo Fernandes, colocado para correr sobre uma chuva de balas. Sofreu com 2 grandes baixas os cangaceiros Colchete e Jararaca, e a derrota em Mossoró abalou de tal maneira o ânimo de Virgulino que, no período de 1 ano, reduziu o bando em 75 para apenas 5 homens. Além de deserções, enfrentou perdas definitivas, como o do cangaceiro Sabino, um dos membros do Estado-Maior do seu exército, morto no Ceará, alquebrado, sem forças e desguarnecido. Lampião tinha contra si, pela primeira vez, o conjunto de polícias do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, que experimentavam em um sentimento inédito de júbilo. Na imprensa, o tom era de otimismo. Em questão de dias, diziam os oficiais, o jaguar bravio do Nordeste seria abatido. Foi nesse contexto que Lampião decidiu tentar a vida nova na Bahia. O bandido tinha indicações de homens poderosos a quem procurar e pedir apoio. Estaria mais protegido da persiga brava naquela região. A última cidade pernambucana, na qual deixaria seu rastro, seria Itacuruba, nas margens de São Francisco, próximo do foz do rio Pajeú. De lá, seguiu na direção da Serra do Papagaio e na altura da cachoeira de Paulo Afonso. Tomou uma canoa rumo a Passador, lugarejo de Santo Antônio da Glória. Lampião desembarcou na margem baiana do rio Chico, na companhia de 5 cabras remanescentes: Ezequiel Ferreira, seu irmão, vulgo Ponto Fino, Virgínio Fortunato da Silva, o Moderno, Antônio Juvenal da Silva, o Mergulhão, Luiz Pedro Cordeiro e Mariano Laurino Granja. Estes, conhecidos apenas pelo pré-nome. Àquela altura, seus irmãos, Levino e Antônio, já estavam mortos. O primeiro em confronto com a polícia e o segundo supostamente vítima de um tiro acidental disparado por Luiz Pedro. Os forasteiros estavam sujos, magros, exaustos, com grandes olheiras, parecendo mais mortos do que vivos. Segundo a descrição de uma mulher que presenciou o momento em que o grupo pôs os pés em terra firme, apesar disso, entre os moradores das cidades ribeirinhas, a notícia da presença dos cangaceiros provocou um verdadeiro Deus nos acuda. Era como se Lúcifer, em pessoa, tivesse resolvido fazer daquele pedaço distante da Bahia uma sucursal do inferno. Quem tivesse suas filhas, que as trancasse em casa, porque aqueles demônios tidos em todo o sertão como violadores de donzelas estavam à solta.
Já a Maria de Déia podia até ter medo de Lampião, mas tinha medo maior ainda da mesmice. Então pronto, acabei o primeiro capítulo para vocês. Até a próxima leitura, que será do segundo capítulo, tá? Então obrigada por ficar por aqui, um cheiro, tchau! Até a próxima!